Oi, convidada maravilhosa, pontualíssima. Deixa eu só segurar o microfone aqui para ele não ficar atrapalhando, se mexendo aqui. Já vou te chamar pra gente começar. Enquanto a galera vai entrando, a gente vai respondendo, vai cumprimentando a galera. Diário da Mielo, que coisa linda, obrigada. Oi, E aí, Roberta, como é que tudo tá? bem? Hoje, como eu digo, acho que um pouquinho de cara de cansada, porque comecei às 10 da manhã e parei agora. Ainda que eu não precisei madrugar, né? Amiga, trabalha demais, amiga. Empresta tua coragem, amiga, que eu tô aqui de molho o dia todo. Só levantei pra Ai, tomar um banho pra te ver, amiga, pra tu ver como tu é especial. viu? Ai, que bom, fico feliz, fico lisonjeada. Agora mesmo, só para a gente rir um pouquinho, eu estava lendo um conhecido meu que nunca curte nada no Face e no Ah, Instagram. Ele curtindo as lives que eu coloquei, disse, ah, então me sinto especial mesmo. tá vendo? A gente não tem noção do nosso alcance, né, amiga? A gente não tem. A galera, a gente Ai, pensa que pela galera não tá curtindo, né? A gente não tá tendo alcance, mas a galera olha muita coisa da gente. Na sim, verdade, é que nem todo mundo engaja, né? Como a gente imagina que deveria ser, mas muita gente olha, por isso que é tão necessário a gente fazer o conteúdo. Mas, sim. Roberta, olha só, deixa eu te contar um pouquinho do que é esse projeto que tu tá entrando aqui agora. E Uhum. como é bom eu estar te trazendo para cá. O Resiliência em Meio ao Caos, ele veio com a ideia de trazer profissões diversas, profissões menos comuns, né? Porque a gente vê pessoas se inspirando em médicos, em advogados, acaba sendo muito comum, né? E às vezes a gente não tem tanto entendimento do que é aquela profissão do que aquilo faz. E tem tanta profissão mais diversa, mais diferente, é um leque tão aberto que a gente tem, principalmente eu falo como jovem, para a gente pensar do que só essas clichês, né? Que eu falei assim, cara, eu vou criar um projeto para eu trazer pessoas, para a gente mostrar que existe muito mais do que só médico e advogado, para a gente Uhum. mostrar outras realidades, né? E para a gente ver também como é que as profissões estão se reinventando nesse período de pandemia, né? Porque é um caos que Sim, se instalou no mundo que a gente vive e que a gente acabou tendo que se reinventar, acabou tendo que inventar uma resiliência para poder continuar o trabalho via WhatsApp, via todas as plataformas aí. E quando eu me deparei contigo, né, como dançarina, eu falei, caramba, tá aí, uma Uhum. profissão não comum, né, que a gente não tem Principalmente aquela para nós, coisa. né? Exatamente, por isso também, né? Então vamos lá, fique à vontade, se apresente, fale sobre a sua vida, seu portfólio, fique à vontade. Obrigada. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da minha primeira graduação, meus primeiros trabalhos que vêm dentro desse padrão que eu pensei que tinha que seguir, por causa que é o que a gente mais ouve, né? Principalmente na minha Sim. cidade, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, eu moro numa cidade cheia de indústrias e das Uhum, maiores empresas do Brasil. Então, uhum, me diziam que para mim era trabalhar no administrativo e trabalhar nessas grandes empresas, ou se não, seguir a carreira do meu pai, que meu pai foi bancário a vida toda. Então eu uhum. pensei, bah, é isso que eu tenho que fazer. Me graduei em administração. Só que eu tive várias crises. Primeiro, porque eu estava indo num lugar que eu estava para atender à vontade dos outros, não inconscientemente, nem porque as pessoas fazem mal,
mas é porque elas não enxergam o potencial e os diversos potenciais que existem, né? E aí eu fiquei 18 anos nessa área, passei pelo banco também, passei pelas maiores empresas, só que o que acontecia? Eu era contratada pela lei de cotas, Uhum. ok, não tenho problema nenhum quanto à lei de cotas, mas eu acho que depois que tu está dentro das empresas, ou do lugar que tu está, tu tem que ser reconhecido pelo teu potencial, né? Tem E que ter eu um plano vivia, de carreira, né? eu vivia de auxiliar numa empresa, eu fiquei 6 anos. E aí eu disse, bom, se eu estou 6 anos nessa empresa, eu não devo ser tão má funcionária, né? E por mais que seja PCD, eu acho que eu tenho alguma coisa a mais do que as cotas. Mas não. E eu, naquela época, eu era ainda uma pessoa muito tímida, porque eu fui por muito tempo tagarela demais, falei demais, mas na adolescência, também não sei se veio essa questão de a gente se questionar por também ser diferente dos outros, eu comecei a ficar sem voz e nem para tirar minhas dúvidas, até na própria graduação, no próprio segundo grau, eu tinha dificuldade. Eu entrei nessa empresa desta maneira. E aí, quando eu comecei a enxergar por causa das pessoas que começaram a aparecer na minha vida e me mostrar e até me dizer, cutucando de forma legal, mas porque se preocupam comigo, me diziam assim, por que que tu deixa as pessoas fazerem isso contigo? Só que tu fica pensando, o que que é o isso, né? E aí que eu comecei a me dar E conta. E aí eu aonde que fui eu tenho começar. que chegar, né? Porque, beleza, eu não vou tolerar isso, mas aonde que eu tenho que chegar, na verdade? As pessoas dizem para eu sair do lugar, mas aonde que é o meu lugar? E aí eu fui conversar com o gerente, porque eu era auxiliar de compras na época, Uhum. e ele me disse, não falou explicitamente, mas ele me disse que não me dava vaga de superiores a que eu estava pela minha deficiência. Não pela minha. Não por eu não ter capacidade ou por ainda não ter terminado a graduação, porque na época eu estava fazendo a graduação de Uhum. administração. Eu achando, porque bem numa das outras conversas que a gente falou, de se sentir, né, o deficiente que tem que ser super-herói ou lá embaixo, eu achava que era porque eu não tinha capacitação suficiente, então ia fazer tudo que era curso, e além da graduação estava sempre cheia de coisas, e eu Para se achando que era por causa provar. disso, e não era por causa disso, porque ele olhava mais a minha deficiência do que a minha condição. E Caramba! aí, aí eu cansei. Saí daí, porque eu disse, Uhum. não, eu mereço mais, aí fui tentar o banco. Porque eles Uhum. também queriam pela lei de cotas e tudo mais. Lá passei outro super preconceito por causa da deficiência. Assim, horrível, que não se faz com ninguém, de colegas, não da mesma área, mas colegas, assim, que é bom a gente nem falar os detalhes, porque. E Uhum. fui mandada embora, óbvio, por causa disso. Não foi por causa de produção e outras coisas mais, que talvez eu precisasse ter uma produção Por maior, capacitismo, né? porque lá eles queriam metas e metas e metas, mas o meu gestor achou mais fácil resolver, tirar o que estava dando problema, né? O que estava dando trabalho para eles e não resolver o preconceito. E aí eu estava nessa fase, eu já estava no período da transição, que eu sempre quis dançar desde criança, mas eu nunca pensei a dança e tudo onde que a dança poderia me levar de trabalho. E também, ao Uhum. mesmo tempo, eu já tinha terminado a graduação em administração, e como eu sou, não paro nunca, fui fazer a pós na área da inclusão, de neuropsicopedagogia, com ênfase na educação inclusiva, educação especial. E aí foi aí que eu comecei a ver que eu poderia, com o meu depoimento, com a minha história de vida, e além do que eu estava adquirindo, porque eu já estava no esporte há alguns anos, tudo, ajudar outras pessoas, né? Como a gente falou, se a gente tocar uma pessoa, já está Já é ótimo, o não precisa suficiente. ser o Sim, mundo, né? sim, E aí eu verdade. comecei aí em vários lugares, principalmente na graduação. Até tem a Magda aqui que está nos assistindo, que ela foi uma das professoras de dança e que me apoia super bem. Mas em muitos lugares que eu fui, eu ia de graça. As pessoas nunca diziam, pelo menos uma Mas tu ajuda de ia fazer custo. apresentações de dança, é isso? Fala. Não, é falada. No início falada, porque eu ainda Uhum. não estava assim, eu estava começando na dança, mas eu não me via como profissional da dança. Eu via Uhum. a dança como lazer.
Mas eu ia falar e contar toda a minha história, detalhadamente, mas eu fui por 12 anos praticamente gratuita. Dá para contar nos dedos, às vezes, que eu fui remunerada por isso. E aí, ao mesmo tempo, também eu comecei a dançar e mal e mal eu estava dançando, eu já estava no palco, como eu sempre falo. Então, mais do que aprender a dançar, eu estava já me apresentando. Por quê? Os lugares que eu ia, não era nem os profissionais que me davam aula, eram os lugares que eu emprestavam ou davam oportunidade, viam como oportunidade deles terem espaço e deles mostrarem que eles dão oportunidade para deficientes. Se aproveitar de ti, né? Para se promover. E aí eu já estava me apresentando, sabe? Então foi assim. E aí quando eu comecei, que esses profissionais que viram que eu poderia também trabalhar nessa área, que a Magda foi uma das que me deu esse apoio, tudo, eles começaram a me dizer, por que que tu não começa a fazer teus trabalhos de dança, teus projetos, tudo que tu pudesse. Mas, mais uma vez, bateu a pessoa que quer ser perfeccionista. Aí fui lá fazer a graduação de dança. E outras coisas mais. Porque nesses 12 anos que eu tô na dança, eu vivo fazendo cursos, capacitações, viajando para isso, para aquilo outro. Então, assim, ganhei muito de experiência. Estou apaixonada pelo que eu faço, amo o que eu faço, mas financeiramente o que eu tinha um pouco de reserva, eu acabei tudo, praticamente, porque eu mais gastei, investi. Eu acredito que é investimento, mas as pessoas não viram como investimento, né? E aí, quase sempre gratuito, chega uma hora que tu cansa, né? Sim. E aí foi com esse período da pandemia e algumas transições que eu também estou como pessoa, que eu disse, não, vamos começar, né? Mas já antes, já ali, quando eu fiz a graduação, um pouquinho antes da dança, eu comecei a montar alguns projetos, sempre com profissionais com maior então, bagagem quer que eu. dizer que agora com a pandemia foi que, na verdade, tu deu essa virada dessa chave na profissão de dançarina para realmente viver de dançarina com relação à remuneração. Foi, na verdade, desde o ano passado, que foi quando eu ganhei as 2 bolsas de estudo, porque antes, em algumas ocasiões, eu conseguia receber. Só que eu ainda estava naquela transição e naquela zona de conforto de estar trabalhando no administrativo. Não fazia diferença, né? Não se importava tanto com aquilo. Isso. E aí eu dizia, mas eu quero ajudar as pessoas. Só que eu não via que eu também estava me prejudicando, de certa forma, né? Ajuda os outros, mas não ajuda a si mesmo. É aquela coisa, né? Todo trabalho, na verdade, independente dele ser diretamente artístico ou não, ele deve ser reconhecido como trabalho, né? Não tem, a gente tem que extinguir aquela coisa de porque você é minha amiga, então dança aqui no meu evento. Vamos fazer uma troca, vamos fazer uma permuta. A gente tem que começar a valorizar, né? Eu acho que se tratando de família, se tratando de amigos, a gente tem que começar a colocar os pingos nos is com relação a essas coisas, né? Porque eu acho que a gente passa muito na linha da permissividade, né? A gente Não deve existir essa permissividade, porque o artista, principalmente, eu acho que mais do que todas as outras profissões, me corrige se eu estiver errada, ele passa muito mais por essa linha de preconceito, de faça de graça, porque teoricamente aquilo que você faz não é trabalho. As pessoas têm a dificuldade de enxergar a arte como um trabalho, então acaba que essa remuneração nos eventos ela não é alta, ela não é reconhecida. Esses eventos a galera curte, ela consome o entretenimento, mas a remuneração não é na medida, né? Não é proporcional. E aí é como você falou, acaba ficando maior o investimento para você aprender, fazer curso, se profissionaliza e certificado, e isso e aquilo, mas não tem o retorno, porque as pessoas não enxergam a arte como uma profissão. É bem o que você disse, principalmente assim, o artista, ele ama o que ele faz, então ele não vê problema. Mas
Um dos cursos que eu fiz nesse período da pandemia, que foi dentro do marketing digital, e o Uhum. profissional que me deu as dicas, ele também é artista, ele disse, está na hora do artista parar de olhar só o amor. Porque o amor não enche, né, Barriga. geladeira, não paga contas, que a gente se permite muito a isso. E, normalmente, quem nos convida para se apresentar até pode ser conhecidos, coisa e tal, mas muitas vezes está por trás empresas grandiosas, né? E se essas empresas grandiosas ganham para estar lá, o profissional, o artista também tem que estar ganhando, né? E outras questões, a gente capacita muitas pessoas. Por que, que as capacitações que a gente tem que fazer tem que ser de graça, sabe? Se tem um auxílio através de um edital, de um projeto, beleza, de graça, ou um preço né, acessível, mas de graça total, por quê? Sabe, não dá, nós temos que mudar essa ideia que se tem, e principalmente outra ideia que se tem, aí falando de nós, do voluntariado. Ai, porque tu é deficiente, tu tá tendo uma oportunidade. Eu disse, Aí que eles acham oportunidade? que estão assim fazendo um bem gigante pra gente, É, com né? certeza. Porque eles não nos enxergam. Eu acho que esse capacitismo ele é para todos os profissionais, sendo PCDs, né? Eles não Sim. enxergam que nós somos equidade, eles enxergam inferior. Então a gente está te dando uma oportunidade, você tem mais do que a obrigação de fazer ali de graça, né? Você não tem nada para fazer em casa mesmo, deficiente não faz nada, tu está tendo uma oportunidade. É muito É bem isso. complicado, é uma questão que É, a gente tem que se impor, a gente tem que se mostrar cada vez mais, né? A gente tem que conversar sobre isso cada vez mais para que a gente seja reconhecido no mercado, seja ele em qualquer tipo de mercado que for, porque o capacitismo ele está muito presente no mercado. Eu já vi realmente outras pessoas falando sobre essa questão de que não tem crescimento nas empresas, porque entram, né, como cotas, e aí depois que elas entram, elas ficam encostadas ali como um número que já foi preenchido e não se é, coloca um plano de carreira, não se vê o desenvolvimento ali do profissional. E às vezes é um excelente profissional. Às vezes a uhum, pessoa está te mantendo ali porque você está dando resultado, mas ela não te dá uma promoção porque, como você falou e já passou por isso, né? Porque sim. justamente você é deficiente e a pessoa acredita que você, às vezes, é por ruindade mesmo, porque não quer que você evolua, e às vezes é porque no inconsciente da pessoa você não vai dar conta, talvez, de uma promoção, você não vai Sim. dar conta de chefia, né? De um cargo superior, mesmo que você tenha uma graduação, mesmo que você tenha uma capacitação, as pessoas subentendem que a partir do momento que você é PCD, você não consegue. Você Sim. automaticamente não consegue alguma coisa. E até assim, nesse caso ali dessa empresa, uma das coisas que aconteceu, porque eu não estava pedindo uma vaga que não existia. Era justamente, eu era auxiliar de compras, estava tendo muito rodízio de compradores. Eu já Uhum. estava praticamente fazendo a função. Eu só não tinha na A carteira, remuneração. né? Então, aí eu fui falar isso para ele. Ele disse, uma menina que entrou depois de mim, não que ela não tivesse condições, que ela não pudesse. Ela assumiu a vaga com menos tempo de empresa. Eu disse, cara, qual a diferença? Eu disse, tá, e daí? Nossa, gera uma revolta tão grande. É. E outra questão, agora pegando nessa parte da dança e da parte cultural, nesses 12 anos que eu venho, estou no meio, as pessoas que gostam mesmo de mim me diziam, e para ver como a gente não escuta ou a gente faz de conta que não acontece, que não vai acontecer. Eles me diziam, não prostitui a profissão, tu que está entrando agora, não faz que nem a gente fez, não passa pelos Uhum. mesmos problemas, e eu acabei fazendo as mesmas coisas que eles, por quê? Porque tu vai, porque tu diz, um dia eu vou ser valorizada, um dia as As pessoas pessoas vão vão mudar de ver, ideia. eu amo isso, então não sei dizer não para isso, sabe? Prefiro fazer de graça do que não fazer. É feio dizer não. É, É feio. A é, gente tem muito isso, né? De é feio dizer uhum, não. Eu não posso dizer não porque vai ficar feio pra mim, não vão me chamar de novo. Mas na verdade, às vezes é necessário você se posicionar.
sim. Para que E você outra questão realmente... que as Pode pessoas se falar. aproveitam, que não se aproveitam, se fazem mais do sentimento, às vezes, da amizade, né? Ou das parcerias que tem, né? Eu disse, meu Deus, como as pessoas se aproveitam disso para fazer o que querem e conseguir o que desejam, né? Mas às vezes pensando só em si, não pensando no outro lado também, né? E me conta como é que tá funcionando esse teu trabalho agora na pandemia. Tu tá fazendo cursos? Como é que os teus alunos te encaram? Tu tem alunos que não são PCDs também? Ou tu só atende alunos PCDs? Qual é o tipo de dança que tu trabalha? Então, eu me meto em tudo. Uhum. Por mais que eu tenha passado por essas situações, eu sempre me inscrevi em editais pela prefeitura ou pelas outras questões, e ou o pessoal vinha para o meu espaço, que eu até tenho um estúdio de onde eu faço minhas criações, tudo, ou eu ia dar aula. E normalmente, quando eu vou dar aula, nem sempre são pessoas com deficiência. E aí eles estranham, eles ficam muito admirados quando chegam lá e tem uma pessoa com deficiência Porque dando não aula. sabe que tu é Sim, PCD. sim. Até por. Ah, e outra questão que eu me esqueci de falar: o ano passado eu fiz a pós na metodologia do Danceability, que é para ser docente dentro dessa metodologia que trabalha o contemporâneo para pessoas com e sem deficiência e com e sem experiência em dança, usando as potencialidades das pessoas e não as deficiências, Uau! não a inclusão. E aí eles estranhavam. E para mim foi um desafio muito bom, porque eu tive que aprender como ensinar essas pessoas que não têm deficiência, os que se mantinham, né, os que não colocavam preconceito na frente, de como ensinar eles algo que o meu corpo também não fazia como eles são acostumados. Então foi um desafio muito bom. Exatamente. Porque eu também não dou só aula de contemporâneo. Claro que se eu posso escolher, eu vou usar mais essa, porque é onde eu tenho maior experiência. Mas desde que eu comecei na dança, eu faço balé, faço dança do ventre, faço flamenco, faço N estilos de dança. Se eu Senhor posso ir amado, já quero. com se eu posso ir com um profissional que tem mais experiência que eu vou, mas se não tem, eu me desafio e ensino também, sabe? Porque Aham. é a pessoa que está lá aprendendo, porque ela também não sabe, né? Ou se ela sabe pouco. E é muito interessante. E aí, quem se mantinha nos projetos e nessas aulas era muito interessante, porque eles diziam, Roberta, estou aqui por você, porque adorei, amei o jeito que tu faz as coisas. Ginástica rítmica e artística, gente, eu fazia às vezes ponte, fazia coisas assim, às vezes sozinha, ensinando eles, era muito engraçado. E E, aí, no final, agora esse ano, quando aham. eu comecei no marketing mais, assim, porque o Facebook, Instagram, esses lugares eu sempre tive, né? Só que eu não dava Uhum. valor também. E aí, quando encontrei esse profissional, ele me disse, por que que tu não começa a dar aulas online? Ou não começa a fazer as lives, começa a ajudar a educar as pessoas através dos teus canais. E aí foi aí que eu comecei, com as lives, montando alguns conteúdos, com foto, com texto, com vídeo. Ainda acho que tem que melhorar bastante. Montei um canal no YouTube e montei uma imersão dos corpos diversos, onde eu mostro tudo que tudo não, né? Porque é uma pincelada do que eu adquiri nos 22 anos de esporte e 12 de dança, tanto em teoria quanto em prática, à distância. E aí eu faço pelo Zoom ou pelo Meet, e aí eu consegui alunas de Florianópolis, Hum. Fortaleza. Foi assim que a gente se conheceu também, né? Sim, Porque sim. não foi pelo curso, mas foi pelas lives e outras coisas mais. E aí eu tô feliz da vida, porque quando que num presencial eu ia conseguir essas pessoas tão rápido? Nunca, né? Interior de São Paulo. E tô aberta a quem quiser continuar, porque, né? Tô E outra lançando de tempo em coisa, tempo. vai ficar uma coisa que pode se tornar um projeto para a tua vida, independente de voltar ao Sim. presencial ou não, já fica ali um curso montado para a galera que realmente quer, porque profissionais com
elasticidade que tu tem de querer aprender e ensinar ao mesmo tempo, de ter essa troca que a gente, como PCD, tem como particularidade, a gente não encontra em qualquer lugar. Então, assim, é muito bom que tu estejas disponível no online, nessas plataformas, periodicamente, independente do presencial, justamente para você chegar aonde muitos professores presenciais não chegam. O meu espaço surgiu dessa forma. Além das minhas pesquisas para mim, eu sempre dizia, e digo ainda, para quem quiser dar aula, que venha dar as suas aulas, mas que não ignorem esses corpos. Se esses corpos procurarem, não ignore. E que a gente tentar conquistar esses corpos. E aí, o que acontece? Acaba tendo essa troca de experiência, porque a maioria que vem aqui são formados, mas são formados em educação física, são formados em dança, ou parte musical, ou parte de mente, porque também tem trabalho na mente, que eles sabem trabalhar com um tipo de público. Eles não são acostumados a trabalhar com nós, né? E aí eles estão adorando. Ninguém é, né, amiga? Vamos reclamar um pouquinho aqui, ninguém é. Adorando essa experiência de ter que aprender como lidar com esse corpo, sabe? Então tá sendo uma troca maravilhosa. E outra, agora o online eu não vou mais abandonar. Eu só vou ter que dividir meu tempo entre o presencial e o online, né? Só não vai ficar louca, amiga, por favor. Não. Administra esse tempo aí. Eu vou até, agora que está liberando o presencial, eu vou até as pessoas, tá? Não precisa ser só no meu espaço. Como diz uma amiga minha do teatro, só me contratar que eu sou baratinha, não sou muito cara, não. Eu vou. Amiga, perfeito. E eu achei incrível da tua história o fato de tu ter virado a chave da tua profissão exatamente no período onde muitas pessoas não estavam mais se encontrando, no período onde a maioria das pessoas se perdeu, né? No período onde a maioria das pessoas foi assim, um período ruim, e para você, na verdade, foi o contrário, né? Foi a contramão, foi, na verdade, uma oportunidade no meio do caos de se encontrar como profissional e de fazer as pessoas se encontrarem, porque eu acredito que para quem não é deficiente, encontrar uma professora tão aberta, né, tão tranquila consigo mesmo, como você passa essa tranquilidade, como você passa essa acessibilidade em você de aceitar alunos sendo PCD ou não, eu acho que isso já é de um aprendizado muito grande para além da dança, para além de curso. E aí vem você com todo o seu profissionalismo, com toda a sua carga de conhecimento, porque você sempre está buscando melhorar, sempre está buscando crescer. Isso não é um defeito, isso é uma qualidade incrível, realmente, que a gente tem que valorizar. Não é barato estar fazendo curso, não é barato estar se profissionalizando. E é muito bom ter um profissional que busca sempre o melhor. Passa segurança para a gente que está comprando o teu produto, para a gente que está comprando o teu trabalho. É muito melhor saber que tu és uma profissional dedicada desse jeito do que saber que tu és uma profissional acomodada que só faz por amor, como a maioria, que tem, de repente, ali um talento dentro de si, com dança, com instrumentos, e aí fica parado naquela coisa de tenho aquele talento bruto e não vou lapidar, né? Eu acho que você faz perfeitamente a junção dessas coisas, né? Que você tem o talento, você ama o que você faz bem o que você faz, mas isso também não é impedimento de você estar correndo atrás de se profissionalizar, de se atualizar como profissional para dar o melhor para os teus alunos, para estar melhorando o teu estúdio, enfim. E eu fico muito feliz que tu tenha te encontrado, porque é muito difícil mesmo a gente se encontrar. Exatamente por isso, como eu te falei, que existe o resiliência em meio ao caos. Porque essa questão de profissão, eu não vejo como algo definitivo. Justamente porque eu sei que sempre chega um período da vida que tu olha e tu diz assim, peraí, eu acho que eu me deixei levar, não era bem isso aqui que eu queria, eu vou ver o que realmente dá certo para mim. Que nem sempre é aquilo que as pessoas te indicam, nem sempre é aquilo que a família quer que você faça,
nem sempre é aquela herança que você tem, né? E aquilo que teus amigos te dizem. E é muito bom saber que existem pessoas corajosas como tu de virar essa chave. Porque realmente a Sim. gente passa por preconceitos de várias formas, mas principalmente nessa questão profissional de virar essa chave, né? Porque tu saiu de uma área estável para uma área artística, onde no Brasil não é bem remunerado, não é reconhecido, né? Onde tu tem que correr atrás para fazer o teu nome, literalmente, porque se tu não fizer o teu nome, as pessoas não compram a tua ideia. Então, assim, é lindo o teu trabalho, é lindo a tua coragem, é lindo o teu projeto, né? O Corpos Diversos, essa tua Obrigada. aceitação, assim. É E, lindo. assim, duas não, mas uma questão, primeiro, uma falsa estabilidade, principalmente para as pessoas com deficiência, essas empresas, né? Uhum. Porque não sei se eu que quero ter um padrão de vida muito alto, sou muito exigente nisso também, mas o que eu recebia no administrativo nunca ia me sustentar, nunca, porque não passa muito mais que um salário mínimo, né? Então também é uma coisa E não falsa faz que as pessoas. e não faz carreira, né? Tipo assim, se você É, começasse com esse valor e subisse, ok. Mas você começa e permanece porque as pessoas não te encaram como alguém que pode crescer, a profissionalmente gente falando, né? ganhava dissídio porque era obrigatório, senão acho que nem isso não ganhava. E outra questão que eu sempre falo, assim, eu sempre aprendi que eu tenho que dar o meu melhor. Isso, às vezes, até me atrapalha. Agora, estou tentando aprender o equilíbrio. Porque, que nem eu disse, eu não paro um minuto. E isso também não faz bem, É né? verdade. Mas de ir atrás e me capacitar, eu acho que sim. Uma vez, eu nunca me esqueço. Pegar um exemplo, porque eu pego no pé dos deficientes também aqui, na minha cidade, principalmente. Uma menina queria ir numa audição de dança em Bento, que eu também fui. Eu fiz projeto em vários lugares, dancei em vários lugares. Disse para ela, olha, eu dirijo, mas eu gosto de ir de ônibus para ter a tranquilidade. E porque aproveito para ler, fazer outras coisas. Disse para ela, a gente sabe que o ônibus não vai ser acessível, mas a gente tem que chegar lá e se impor. Aí eu disse para ela, te espero lá na rodoviária. Aí ela não apareceu. E aí, eu disse, gente, a gente precisa dar cara a tapa. Eu fui, meu compromisso eu tinha. Mas eu disse, gente, se a gente não se impor e não se colocar, as coisas não vão melhorar do que precisa ser melhorado nesse sentido. E outra questão, Exatamente. agora que eu me aceitei e comecei a me impor na questão, em todos os sentidos, tanto profissional quanto financeiramente, as coisas já mudaram de padrão. Tanto esses cursos online, quanto os convites que eu já estou recebendo para final do ano e o ano que vem, que aí começa a flexibilizar um pouco mais em função da pandemia. Eu disse, gente, eu disse, as pessoas estão olhando e estão aceitando a condição que eu estou colocando. Então, como a gente tem que ver que a gente se impor não é uma coisa errada. A gente precisa se valorizar. Porque se a gente não se Muito. valoriza, os outros não valorizam, né? Não. Inclusive, eu estava falando sobre isso hoje no horário do almoço. A gente estava falando sobre a questão do algoritmo, né? Do Instagram ser preconceituoso. Teve umas questões aí levantadas recentemente sobre o algoritmo ser racista, né? Porque ele não Sim. reconhece determinadas publicações, a gente não tem o mesmo alcance com algumas publicações. E não é só com relação ao racismo, né? É com Não. corpos que não são padrões. Ele só reconhece o padrão. E aí vários influencers brancos e tal estavam fazendo esse teste, né? Fazendo a mesma publicação para verem a questão do engajamento, a questão do alcance. Então, assim, tá muito óbvio que a gente está enfrentando um movimento, um momento de preconceito que a gente sempre enfrentou, agora só tá ficando mais óbvio ainda. E assim, quanto mais aparecer, mais a gente tem que se impor, mais a gente tem que colocar a Sim. cara e dizer assim, ó, nós somos como vocês, a gente é igual, a gente está classificado aqui com algumas diferenças, mas a gente tem as mesmas capacidades, a gente é ser humano, a gente tem necessidades igual, né? Então,
é muito necessário. O Corpos Diversos é necessário no Instagram, é necessário no YouTube, é necessário no Facebook e é necessário que a gente dê voz uns aos outros. É necessário que a gente dê a cara a tapa e diga assim, né? Nós somos pessoas com deficiência, porque infelizmente isso ainda é algo para muita gente que é digno de pena inferior. Então a gente precisa mostrar que nós somos profissionais, como você é uma profissional bem-sucedida, né? Uma profissional feliz com o que faz, capacitada pra caramba, muito mais do que muitos dançarinos que dançam por aí na noite só por talento, né? E que tá dando um show aí com corpos diversos, aí toda dedicada, trabalhando virada, que a gente tá vendo o corre que tu tá fazendo. Então, assim, a gente precisa mostrar mesmo isso, a gente precisa falar sobre isso, sabe? É muito importante, eu acho lindo o trabalho que tu faz com as lives, contando também as tuas experiências com as tuas viagens, né? Acredito até que eu tenha visto algo internacional aí, não sei se eu me enganei. Isso é de um valor, assim, inimaginável, né? A gente tem que falar. A gente tem que falar, sim. E eu acho muito importante o teu trabalho. Eu acho lindo a dança. Eu sempre tive uma conexão com a dança, né? A gente já conversou sobre isso. E para mim, assim, é lindo ver uma representante, sabe? Eu te considero, assim, uma representante no meio artístico. Para tu teres a noção do teu potencial aqui do outro lado. Ai, eu fico até sem palavras de tantas palavras bem bonitas. Não, mas eu te vejo como uma representante no meio artístico. Porque a Essa gente foi uma tem outra dificuldade pessoas. minha também, de aceitar de ser uma representante na área, sabe? Sim, a gente tem, porque a gente também se inferior. A gente também se Sim. considera pequeno, né? Porque a gente é tratado assim a vida toda. Então é difícil pra gente olhar e dizer, não, eu sou igual. Desafiar, né, o algoritmo, desafiar o engajamento que é baixo, que é diferente de pessoas que compartilham bobagens o tempo todo. Quando a gente trabalha pra caramba pra fazer um conteúdo, pra trazer uma informação e tem um engajamento baixíssimo. Mas a gente tem que continuar lutando, a gente tem que botar a cara mesmo. E assim, eu só tenho a te parabenizar pelo teu projeto. Se eu pudesse, eu ficava aqui a live inteira só falando coisas bonitas, porque realmente tem que ter coragem para empreender no Brasil. Empreender não é fácil. Você é uma empreendedora, né? Você é uma corajosa por ter trocado a opinião, a aceitação da tua família, dos teus amigos, por algo que você acreditava que iria ser melhor para você. E eu acredito que você está colhendo os frutos disso, né? O fruto positivo disso, que é o teu bem-estar, é a tua felicidade, é a tua realização pessoal. Eu acho que isso não tem preço que pague. Mas a gente realmente precisa sim valorizar, e no que eu puder te divulgar, no que eu puder divulgar o teu trabalho, se a gente puder combinar de fazer uma transmissão com uma apresentação tua, tá? A gente pode combinar isso daí, porque a gente tem que fazer esse trabalho conhecido, sim. Você é uma excelente profissional, só de abrir a boca e dizer assim, cara, eu luto todos os dias para ser uma melhor pessoa, ser uma melhor profissional, porque são poucos profissionais que fazem isso. Sim. Uma questão não, que eu queria falar. Já ouvi de pessoas, principalmente de empresas, que agora estou com o currículo muito bom, por isso que não me contratam. Nossa. Isso é frustrante. Outra questão, essa que falou do engajamento, porque esses dias eu estava revoltada, porque a gente faz um monte de material, um monte, e não tem muito engajamento, né? E outra questão, que não sei se é eu que não sei tudo, mas como eu luto pela acessibilidade num todo, o Instagram e as outras plataformas estão precisando melhorar muito, né? Muito.
essa questão, porque para nós termos uma estrutura de todos os profissionais, de tudo que precisa de acessibilidade, a gente precisaria de muito dinheiro. Se a gente não quer trabalhar de graça, a gente não quer que os outros trabalhem de graça. E aí, quando tu tenta achar o mínimo de acessibilidade, pelo menos Libras, Braille, é bem difícil. E o que tem, eles não facilitam para tu conseguir fácil isso, sabe? Tu tem que procurar em tudo mais um pouco, quase catar, né, como uma formiguinha para tu achar onde que tá isso dentro de cada local. Plataforma, né? É. É porque eles não esperam que a gente vá procurar por essas possibilidades. Eles não esperam que a gente vá procurar por esse tipo de ferramenta dentro da plataforma. Então, acaba Sim. que vira aquele mesmo sistema das cotas, né? A gente acaba sendo colocado ali naquela ferramenta como uma obrigação. Então, tá ali aquela acessibilidade como por obrigação. Mas não é uma coisa que você aprende quando você baixa, por exemplo, um aplicativo. Olha, tá aqui a área de acessibilidade, caso você tenha alguma dificuldade, ou você conheça alguém que tenha, ó, tá aqui, tá? Você tem que fuçar mesmo, tem que procurar fazer acontecer. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo para ser reconhecido, né? O fato já da gente estar se acostumando a fazer coisas pequenas, como legendar as nossas publicações nos stories, legendar os nossos vídeos, né? Em lives, quem tem o alcance maior ou quem tem acesso a Libras, já colocar um intérprete, né, que é uma coisa também que a gente precisa também estar sempre atento. É nesses pequenos passos, Roberta, que eu acredito que a gente vai chegar onde a gente quer. Porque a gente vai tornando isso aí cada vez mais comum, mais normal, né? Não que eu esteja me contentando com pouco, pelo contrário, eu sou uma pessoa completamente inconformada com o nosso sistema, né? Você é parecida comigo. E muito, amiga, e muito. Mas, assim, eu já achei muito legal, por exemplo, dentro da pandemia, a gente ter lives de música com intérpretes de Libras. Sim. Né? A gente não tem locais acessíveis no Brasil, você não tem um banheiro público digno de uso, porém, teve lives durante a pandemia com intérprete de Libras em todas as lives, né? Isso achei muito interessante também. Então, assim, já é uma forma de mostrar que eles estão olhando ali para aquele público, que tem alguma coisa ali diferente acontecendo, né? Alguma coisa cobrada deles para eles estarem dando esse tipo de resposta. Então, eu acho que a gente está aí progredindo, é um sinal de que a gente está progredindo. Eu acho que em relação ao governo atual, né? Eu não sou a favor de muita coisa, mas vamos tentar pensar pelo lado positivo. A primeira-dama é a favor de muita coisa em relação aos PCDs, então eu acredito que daqui para o final do governo ainda algumas coisas boas podem acontecer, né, para a gente em relação a leis, em relação à acessibilidade, em relação principalmente à inclusão, né? O fato ali de todos os discursos do presidente terem essa acessibilidade em Libras, né? Eu acho que a gente também precisa trazer esses avanços que a gente está tendo, né? Como nação. A gente precisa também olhar para esse lado, porque se a gente ficar batendo só o tempo todo naquilo que não tem, a gente vai acabar desistindo de lutar. Porque é muita coisa para a gente correr atrás. Tem muitas pessoas que só vão atrás e só vão querer aprender quando vê alguém importante fazendo, né? Então, se a primeira dama está fazendo de lado pelo positivo, ou se é para aparecer, não sei, mas pelo menos agora algumas pessoas vão começar a nos olhar diferente, né? Exatamente. Então, assim, é aquilo que nós conversamos na sua live, né? Na live que nós fizemos lá no seu Instagram. A gente não sabe quem vem para ajudar, a gente ainda não sabe quem está se aproveitando, quem está sendo capacitista, quem não está.
mas a gente precisa do apoio de todo mundo, todo apoio é bem-vindo. A gente Sim. precisa que as pessoas que são mais populares, as que são as populares da escola, que nos deem voz. Enquanto mais pessoas nos derem voz, a gente vai falar, a gente vai alcançar mais fácil o nosso espaço. Porque sozinho, sem aliados, a gente não vai chegar em muitos lugares. E eu acho que a gente tem que seguir essa vibe mesmo de lutar pelo que é nosso. Eu te admiro muito como profissional, de verdade. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho assim, que toda profissão tem. Frustração. Como dançarina, dentro do teu profissional, além da acessibilidade, da inclusão, qual é a tua maior frustração como dançarina? Eu acredito que isso seja de todos os profissionais da dança, de não ser valorizados como profissionais. Porque tu ouve as pessoas dizem, só dança, só dá aula de dança, só. Tu só Né? capacita, Faço nada. né? Faço nada. É. Ai, é complicado. E a tua realização maior de todas até hoje? Eu acho que foi essa, porque eu sempre quis, desde criança mesmo, a minha mãe mesmo me disse. E a minha mãe hoje não, mas ela me diz que ela sonhava de ter uma filha bailarina. E aí de eu conseguir, Oh, meu Deus! sim, e acho que ela não falava muito antes, porque também pela questão do que ela poderia me causar, né? E aí eu disse, hoje Quando que está ela ia conseguindo. imaginar, né? Que a filha Sim, dela, cadeirante, fosse ser a é, realização do desejo dela, né? Que bem louco. isso. E aí, essa foi a minha maior e outra, de eu aceitar que o que eu estava querendo tá certo, né? Não ouvir os outros, né? Ouvir o teu próprio eu e aceitar. Então, essa é a minha maior realização. E outra, as viagens que eu fiz, tudo que eu fiz foi por causa disso. Foi. Claro, teve algumas de lazer, mas a maioria foi por causa disso. Então, olha onde que tudo isso está me levando. E ainda vai levar, né? Porque você virou uma Sim, chave gigante agora na pandemia. sim, Então vai abrir muita porta ainda e vai abrir muito, muito espaço para conhecer muita gente. A internet, ela diminui as distâncias, sim. né? Então, o tanto de gente que você vai conhecer não está escrito ainda, amiga. Não, eu não quero morrer novinha, quero morrer bem velhinha, então ainda vou fazer muita coisa pela frente. Vai, ainda vou fazer aula de dança contigo, amiga. Relaxa. Vamos, vamos. Fica Além do, sossegada. além do online, nós vamos fazer presencial também. Nós vamos se Ai, apresentar amiga, ia ser presencialmente. perfeito, perfeito. Tô sonhando com esse momento já. De Para verdade, todo mundo que eu cara. atendi online, eu já disse. Estou esperando o presencial. E aí o projeto, o Corpos Diversos, ele é o nome do teu espaço, ele é o nome do Não, projeto que tu na tá agora, o verdade, que é? hoje é a minha patente, eu patentei, mas eu fiz esse termo corpos diversos por causa de como as pessoas traduziam a dança para nós, que eles diziam dança inclusiva. E aí, e diziam dança para cadeirante. Eu disse, não, porque o Danceability foi traduzido muito mal feito, muito mal para o Brasil. Porque o dono do Danceability, ele é dos Estados Unidos, do Oregon. E aí as pessoas traduziam isso. Só que o Danceability é dance suas habilidades. Uhum. E até as pessoas entenderem, o meu espaço se chama Espaço Ser. Uhum. E aí quando eu comecei a falar que porque eu odiava ouvir dança inclusiva, dança para cadeirante, tanto que às vezes que eu consegui ir na mídia antes de fazer essa virada de chave, a dificuldade das pessoas entenderem. Aí eu dizia, gente, não, dança para corpos diversos. É isso, então. Por favor. Porque não é só para pessoas que têm deficiência, né? O idoso, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Aí as pessoas começaram a me ver com isso. Nem eu tinha me dado conta dessa questão. E as pessoas começaram, corpos diversos, e aí, né? E também tem
em diversos corpos dançantes, que é da Carla Vendramin, e foi uma das primeiras profissionais com quem eu trabalhei também, né? Então também teve essa ligação, né? Esse aí foi uma união de tudo. E conta das tuas viagens, amiga, só pra gente fechar com o gostinho de quero mais. Sim. Primeiro eu fui para as internacionais, vou falar, né? Porque uma das coisas que eu gosto de fazer bastante é viajar. Eu fui para Montevideo, não, para Buenos Aires, estudar o espanhol. Fiquei 3 semanas lá numa casa de uma senhora maravilhosa. E aí fui conhecer todo Buenos Aires, aí fui ver o tango, todas essas questões, né? Em função dessa Carla Vendramin, porque ela ficou muitos anos fora do Brasil, ela me apresentou muitas oportunidades de trabalhos e de danças, de companhias fora do Brasil. E aí ela me falou muito de Londres, só que Londres eu fiquei com medo por causa do inglês. E aí eu conheci o Henrique Moedo, que ele é brasileiro e ele tem uma companhia de dança em Portugal. E aí quando ele veio para o Brasil, eu disse para ele, quando que tu vai me levar para me conhecer, fazer um estágio contigo, ter uma oportunidade? Aí eu fui em 2015, fiquei lá também 10 dias, conhecendo todo o funcionamento, praticando, tudo mais. O ano passado eu me inscrevi, aliás, o ano retrasado eu me inscrevi em 2 bolsas, que eu achei que não ia dar em nada e deu em tudo. Fui para Montevidéu, onde eu conheci o Alito Alessi, que é o dono do Danceability, da patente. E aí fiz toda a especialização com ele. Fiquei 1 mês, quase enlouquecendo, porque era aula de segunda a sexta, com mais 2 avaliações no final de semana. Então quase não descansei, mas amei. E eu disse para ele, quando tu puder, me leve para Oregon, que eu quero ir também. E abusadíssima, né? Já super íntima. Sim, eu aproveito. As pessoas que se envolvem comigo sempre me dizem isso, que eu consigo unir elas de uma forma positiva, porque é sempre para um lado positivo da vida. Então eu acabo fazendo parcerias para o mundo inteiro. E aí, em julho, eu fui para Nova York para estudar inglês para negócios. Porque foi mais dentro da área administrativa, foi pela graduação aqui da universidade. E só que eu não achei que eu ia encontrar 2 professores, um mais administrativo e uma mais artista. E aí no trabalho final dessa mais artista, ela me disse, qual que é teu negócio que tu vai montar? E aí eu, como eu estava em Nova York, fui conhecer tudo que tinha de arte, fui para Broadway, e para ela quero montar uma companhia de dança de corpos diversos para o show business. E eu disse pra ela, eu vou voltar aqui para te mostrar. E aí eles riam. Eles riam, eu disse, vai mesmo. Mas eles riam no sentido de acreditar na minha ideia, sabe? Eu disse, vocês vão ver, se eu não vou voltar com um monte de tortinho, de louquinho aqui para se apresentar na Broadway. Me leva, amiga, me leva. Levo. Mas quero pessoas engajadas, pessoas que têm vontade de fazer coisas bem feitas. Não só para fazer qualquer dancinha. Aí esse é o meu próximo propósito. Amiga, você e vai mestrado, conseguir. doutorado, né? Amiga, só respira, calma. Você já fez muita coisa para pouca vida. Calma. Você só tem 15 anos. Calma, amiga. Calma. Sim. Tá? E como eu perdi medo do inglês, agora Londres, né? Que tanta Carla falou da companhia lá de Londres, também quero ir lá conhecer, né? Vai, amiga, vai. Mete a cara e vai. Você tem tudo para dar certo. Teu projeto é lindo. E pra gente não perder essa live maravilhosa, deixa teus contatos aqui. Deixa teu recado final, deixa o que você quiser deixar pra gente deixar essa live salva e pra gente preparar para muitas outras contando os resultados de tudo isso que você já tá fazendo aí. Obrigada. Muito obrigada pelas palavras, que eu fiquei muito lisonjeada mesmo, pelo convite.
pela amizade e parceria que está surgindo, e é óbvio que nós vamos trabalhar muito, e nós vamos ver, e vamos aproveitar muito a amizade também para o lazer, para se divertir, né? Vamos, Por que sim. não? E quem Marcar minha quiser viagem me para acompanhar, trabalhar contigo. sim, e eu vou para aí também, né? Porque eu estou sempre pronta, o pezinho na estrada está sempre, né? E quem quiser me acompanhar no Corpus Pontos Diversos no Instagram, Facebook está como Roberta Espadé, YouTube Corpos Diversos Roberta Espadé, e estamos sempre aí, né? Porque eu não falei todas as ideias que eu tenho no online ainda para pôr em prática. Mas, e essa imersão, quem quiser fazer, eu lanço de tempo em tempo, mas não tem prazo. É só me procurar, que eu estou à disposição também. E quem quiser me levar para algum lugar, me chame, que eu estou indo. Vem pra cá pro Rio, amiga! Eu vou Amo o arrumar Rio. alguma coisa, algum evento, alguma coisa, só pra te trazer pra cá. Nos 15 anos, todo mundo quer ir para Disney. Eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu também fui para o Rio, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Ai, amiga, eu também. Vem, eu vou arrumar alguma coisa pra tu vir pra cá. Amiga, muito Vamos. obrigada, tá? Por esse tempo dedicado a mim, esse tempo precioso que eu sei que você tem, tá? Descansa agora, obrigada por tudo. Agora Eu tenho sim. certeza que daqui pra frente teu projeto vai continuar dando certo e no que tu precisar, me chama e conta sempre comigo, que a minha admiração e o meu carinho tu já tem, tá bom? Obrigada. Fica com Deus, meu bem. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.